Então a bolsa não para de subir e aí a pergunta que fica é a seguinte: poxa, Camilo, você não comentou há pouco tempo atrás que você estava otimista com a bolsa de valores? E aí o que você acha agora? Em outras palavras, a bolsa segue barata? Será que ela vai continuar subindo? Algumas das perguntas eu vou te responder nesse vídeo, outras eu vou tentar responder e te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis e já sabe, né? Deixa o like e simbora pro vídeo. A primeira coisa aqui é o contexto, tá? E para te trazer contexto, eu quero contar aqui uma história de 3 atos, que é um grande resumo do que vem acontecendo com a bolsa, e não apenas nos últimos meses, como também nos últimos anos. O ato número 1 eu vou chamar de otimismo. 2 anos atrás, a gente viveu uma onda de otimismo muito influenciada pelo fim da pandemia. Isso não só no Brasil, né, mas também na bolsa norte-americana, e isso também muito puxado por estímulos que os governos fizeram na economia, que também se refletiu em vários outros ativos, em várias outras classes de ativos, como por exemplo as criptomoedas. Então a gente basicamente viveu um período de muito otimismo ali entre o final de 2020 e início e meados de 2021, e aquele céu que parecia ser um verdadeiro céu de brigadeiro, ele foi fechando e se transformou numa tempestade, que é o segundo ato aqui dessa história recente. Eu chamo de a crise, né? Ela começou com uma piora gradual das coisas e mês após mês, trimestre após trimestre, notícia após notícia, a gente sempre parecia que estava prestes a bater o fundo do poço. Primeiro foi lá o jeitinho brasileiro de driblar as regras do teto de gastos e gastar mais do que o devido, que faz com que o Brasil perca a confiança de muitos investidores globais. Lembrando aqui, que o governo é como uma pessoa. Se ele gasta mais do que ele arrecada, então ele tem que se endividar mais ou dar um jeito de arrecadar mais, aumentar a renda. Só que esses jeitos de arrecadar mais são via impostos, e impostos acabam atrapalhando a economia, freando o capital produtivo, enfim, atrapalhando a tudo e a todos. Por outro lado, se endividar mais é jogar a conta para o futuro, para você pagar dentro de alguns anos ou décadas, ou para os seus filhos pagar. Mas enfim, seguindo aqui a história, seja pelo descumprimento do teto de gastos, seja com os calotes feitos para aliviar o fluxo de caixa do governo, o fato é que a bolsa nunca mais recuperou aquele patamar dos 130 mil pontos. E seguiu sofrendo, depois dessa história aqui mais interna, a bolsa também sofreu com efeitos globais. A inflação começou a pegar nos Estados Unidos, na Europa, também no Brasil, e as taxas de juros elas foram aumentadas a nível mundial. Não só a taxa Selic subiu muito, como também os juros norte-americanos, os juros de vários países da Europa. Entrou lá uma conversa sobre a tal recessão. E a gente via, ao longo do ano passado, manchetes como essa aqui. E tudo isso que eu nem falei sobre a parte política, a parte eleitoral que a gente viveu ao longo do ano passado e a política mesmo ao longo desse ano. Lembrando, o início de 2023 foi meio tenso. Começou tenso e depois deu uma pioradinha, com novos capítulos nacionais da crise, como o colapso das Americanas. E isso sem contar as bravatas dos políticos que mais atrapalham do que ajudam. Enfim, tudo isso fez com que a gente visse uma crise no mercado de capitais. A bolsa saiu lá dos 130 mil pontos, chegou perto dos 100, ficou mais ou menos uns 3 anos no 0 a 0. A primeira vez que tinha passado 100 mil pontos era em 2019, se eu não me engano. E quando parecia que o investidor brasileiro não tinha descanso, quando ficou claro para muitos que bolsa de valores não é para amadores, sobretudo, quando você coloca um foco no curto prazo, que não é o ideal, não é o que eu recomendo, iniciou-se então o terceiro ato, que eu chamo de a retomada. E o evento que marcou esse terceiro ato foi a zicada que foi essa manchete aqui. Bolsa fecha no menor nível desde julho após críticas do governo ao Banco Central. A data dessa manchete foi dia 23 de março. Essa manchete zicou muito, sabe por quê? Porque o dia 23 de março foi o dia do fundo, foi quando a bolsa bateu 97 mil pontos e de lá pra cá ela já subiu mais de 20%. E aí a bolsa passou a subir, cruzou a barreira dos 100 mil pontos, depois cruzou a barreira dos 110 mil pontos, depois 114 mil e foi subindo, o dólar caindo até a bolsa chegar ao patamar atual. O que acabou dividindo os investidores em 2 grandes grupos. De um lado, aqueles investidores que acreditam que a alta já aconteceu, ou seja, quem pegou essa alta pegou e daqui para frente é mais crise, é mais incerteza. E do outro lado tem os investidores achando que a alta tá só começando, e aqueles investidores estão ficando mais otimistas, que agora estão pensando em comprar mais ações. E eu te pergunto, em qual desses grupos você tá? Comenta aqui abaixo
baixo, porque o que eu vou comentar contigo é sobre o que fazer. Eu vou te responder se a bolsa segue ou não barata para mim e mais, revelar o que eu tô fazendo, não só com o meu dinheiro, mas falando aqui como cofundador do Clube do Valor, que atende mais de 1000 famílias com os nossos Wealth Service. Mas antes disso tudo, um aviso rápido para você que é clubista há tempos, para você que sabe que a gente ajuda investidores a investirem melhor, seja pelos serviços de Wealth, disponíveis para quem tem mais de 500 mil para investir, seja por treinamentos como Descomplicando o Mercado de Ações, nosso treinamento completo sobre investimentos em ações, em que eu mostro passo a passo da minha estratégia e em que os alunos ainda levam de cara acesso vitalício ao ranking atualizado mensalmente das ações mais baratas da bolsa. Esse aviso aqui é que o Descomplicando o Mercado de Ações, ele vai ter uma última turma, né? The Last Dance. A última turma vai rolar a partir do dia 26 de junho, ou seja, a partir da próxima segunda-feira. A gente vai abrir vagas, pouco tempo depois a gente vai encerrar vagas e aí quem entrar, entrou, quem não entrou, nunca mais. Então, para quem me acompanha, conhece esse treinamento e quer receber mais informações sobre ele e aproveitar essa última oportunidade de entrar nele, vou deixar o link aqui, ó, link aqui e também na descrição. Importante ressaltar aqui com toda a transparência do mundo que não está nos nossos planos criar um novo treinamento com nome parecido, ensinando passo a passo para investir em ações e dando acesso ao ranking vitalício, ações mais baratas da bolsa. Não seria sacanagem da minha parte falar aqui que é a última turma. Dito isso, Ramiro, a bolsa ainda tá barata? O cenário não tá incerto? Mas o que você tá fazendo? Vamos por partes aqui. Primeiro, a bolsa tá barata? E aqui, antes de dar a minha resposta, eu quero trazer o óbvio que precisa ser dito, né? Que não existe uma resposta universal. Se existisse uma resposta universal, todo mundo compraria a bolsa quando ela estivesse barata, ela ficaria cara, todo mundo venderia a bolsa quando ela ficasse cara, ela ficaria barata, todo mundo compraria a bolsa quando ela ficasse barata e assim todo mundo seria milionário. Essa aqui é a beleza do mercado, não existe uma unanimidade. E se não existe uma unanimidade é porque existem várias formas de entender se bolsa está barata ou não. Uma delas, que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, é olhando para o índice preço por lucro da bolsa. O índice preço por lucro da bolsa atualmente está no patamar de 5,62 vezes. E como você pode ver nesse gráfico, ele está bem abaixo da média histórica. Aqui a forma mais fácil de interpretar é quanto menor o preço por lucro da bolsa, mais barata ela tá. Ou seja, com maior desconto estão sendo negociadas as ações na média. Por essa ótica, a bolsa não apenas segue barata, como ela tá barata há muito tempo. Se você olhar de novo no gráfico, pode perceber que ela nunca ficou tanto tempo assim num patamar entre 4 e 6 vezes o preço por lucro. E mais do que isso, né, como bom investidor em valor, eu entendo que há 20 ações muito baratas hoje, como você pode ver aí no ranking das ações mais baratas da bolsa, que os alunos do MMA têm acesso de forma vitalícia. E por que isso se a bolsa está ali perto de 120 mil pontos, perto da máxima histórica? Isso acontece porque nesse meio tempo, desde a primeira vez em que a bolsa bateu 120 mil pontos até hoje, as empresas cresceram resultados, geraram mais receita, mais margem bruta, mais lucro operacional, mais lucro líquido. Isso é claro, né, numa média. E se elas estão no mesmo patamar de alguns anos atrás com resultados maiores, nessas métricas relativas de valor, elas ficam mais baratas como um todo. Nisso, se você já percebeu que não existe almoço grátis, você deve ter pensado: poxa, Ramiro, mas a bolsa não tá barata porque o cenário tá incerto? E sim, é verdade, o cenário tá incerto, assim como ele sempre vai estar incerto. Eu não acredito nem um pouco que o mercado ele é previsível no curto ou no médio prazo. Eu acredito de verdade que no longo prazo a bolsa de valores só tem uma direção, que é para cima. E se você fizer aí uma maratona dos meus vídeos, você vai ver que eu falo sobre investimentos da bolsa desde a época em que no índice preço por lucro ela estava cara, né? Eu tenho que ter aqui a honestidade intelectual de falar que eu acredito que é muito importante todo investidor ter uma parte do seu patrimônio de longo prazo alocado na bolsa. Agora, o cenário, ele sempre é incerto. E quanto mais barata a bolsa, mais incerto é o cenário. Por exemplo, lá em 2002, o que se falava é que o Brasil tinha um risco de virar a Venezuela. E nessa época a bolsa estava muito barata. Olha só aqui, ó. A bolsa em 2002, preço por lucro ali de 7 vezes, um pouco acima do atual, mas ainda assim muito baixo. O mesmo rolou ali em 2016, quando muitos falavam que era hora da cautela. Em 2016 a gente vivia uma crise interna muito grande e o preço por lucro da bolsa tinha despencado, tinha chegado aí a 9 vezes, né, muito abaixo do patamar anterior. E o que aconteceu com quem investiu nesses períodos de crise? Eu te respondo, eles tiveram bons resultados no longo prazo, sobretudo se tivessem investido aí nas ações mais baratas da bolsa. Aqui eu tô circulando 3 momentos de índice preço por lucro baixo da bolsa, não para falar que, olha, quando a bolsa está barata você tem que comprar, mas sim para falar que sempre faz sentido ter um pedaço da tua carteira de longo prazo na bolsa, porque ela subiu antes, durante e depois de cada uma dessas crises. Bom, entendido essa lição, antes de responder o que eu tô fazendo, eu preciso te alertar para um erro muito, mas muito comum,
que eu vejo toda hora muitos investidores cometendo e perdendo muito dinheiro por conta desse erro. Sabe qual é o erro mais clássico que os investidores de longo prazo cometem? E que muitos cometeram recentemente, como o caso do João, foi seduzido pelas altas taxas da renda fixa, ou pelo caso do Ações, que falou que vai vender tudo, isso alguns meses atrás. Sei que o print diz 12 dias, mas esses comentários são antigos, né? Ou ainda como o do Ferreira, que zerou a posição dele ali em março desse ano. Esse erro é o erro de vender na baixa e comprar na alta. E eu vou te falar que isso sempre acontece por conta do comportamento humano. Existe um viés comportamental chamado de efeito manada, que diz basicamente que as pessoas se comportam de forma muito parecida como uma manada de bois. E se comportam de forma parecida porque é muito mais confortável fazer o que os outros estão fazendo do que agir contra a manada. Ou seja, é muito mais confortável comprar ações, como 32 bilhões de reais foram investidos em ações aqui entre 2006 e 2007, quando a bolsa está subindo 30%, 40% ao ano. É muito mais difícil de comprar ações quando as manchetes são como essas, né? Com alta de juros, fundos ganhando da poupança e fundos de renda fixa ganhando de todo mundo, quando a maioria das pessoas está tirando dinheiro da bolsa. Aí, de novo, é muito mais fácil comprar bolsa depois de 3 anos de alta consecutivos, como essa galera aqui comprou em 2017, 18 e 19. Para quem não sabe, eu tô falando aqui de aportes ou resgates em fundos de ações, dado público aí, publicado pela Ambima. Ou seja, a manada, na média, compra a bolsa em alta e vende bolsa em baixa. E se de um lado existe um problema, que é esse erro, do outro existe uma solução, que é uma forma simples de evitar esse erro, que é o que eu quero te falar agora. E que é justamente o que eu tô fazendo. Eu sou o Ramiro Gomes Ferreira, para quem não me conhece, prazer, né? Pode se inscrever no canal, clicar no sininho. Sou gestor profissional de investimentos, planejador financeiro CFP e cofundador do Clube do Valor. E o que eu acredito é que não existe o melhor investimento do momento. Não existe a hora de comprar a bolsa de valores, que seja uma hora universalmente aceita, que seja a mesma hora para mim, para o Gleison, para ti, para todo mundo que está nos assistindo. O que eu acredito é que existe uma melhor carteira de investimentos. E para cada pessoa existe uma melhor carteira de investimento. Por que isso? Porque cada pessoa é única. Eu gosto do meu entrecô bem mal passado. Tem maluco aí que gosta de carne bem passada. Tem gente que não come carne. Então cada pessoa é única, tem suas próprias características, tem seus próprios atributos e por isso cada um deveria ter a sua carteira ideal de investimento. E quando você tem uma carteira ideal de investimentos, fica muito fácil, mas muito fácil mesmo saber o que fazer, sobretudo se você está bem auxiliado por bons profissionais. Exemplo simples, tá? Digamos que a sua carteira ideal de investimentos é 40% renda fixa, 60% renda variável. Aí você vai lá investir 500 mil reais nessa proporção, ou seja, 300 mil reais em renda variável, 200 mil reais em renda fixa. Aí você monta a carteira bonitinho e rapidamente a parte de renda variável subiu 20%, a de renda fixa ficou no 0 a 0. Agora você tem 560 mil reais, sendo 360 mil em renda variável, que representa 65% quase da tua carteira, e 200 mil em renda fixa, que representa 35,7%. Se a sua carteira ideal é 60-40, o que você faz? Você vende um pouco de renda variável e compra um pouco de renda fixa. E é isso que a gente faz aqui com os nossos clientes de Wealth Service. De 3 em 3 meses, a gente faz o rebalanceamento e no rebalanceamento a gente vende aquilo que está com peso maior e compra aquilo que está com peso menor. Então, com essa alta nos últimos 2 meses, muito forte, bolsa, fundos imobiliários, etc., para alguns clientes nossos que estão em período de rebalanceamento, a gente está sugerindo a venda. Não é a venda do tipo já subiu tudo, é uma pequena venda, é como cortar o cabelo. Ó. Meu cabelo está grande, né? Amanhã eu vou lá cortar o cabelo, os próximos vídeos eu vou aparecer aqui com o cabelo um pouco menor, depois ele vai voltar a subir e tá tudo certo. Só que para fazer isso, você precisa definir qual é a sua carteira ideal de investimento. Se você quiser ajuda nisso e mais, se você quiser que a gente aqui do Clube do Valor dê uma olhada na tua carteira e entenda como é que você está investindo, quer que a gente te mostre os pontos bons da tua carteira, mas também os pontos de melhoria, os riscos que ela tem, quer que a gente tente compreender qual é o teu perfil de investidor e sugerir uma nova alocação, uma nova composição de carteira que seja feita sob medida para ti. Então, caso você tenha 500 mil reais ou mais para investir, ou seja, caso você tenha 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais, você pode apertar nesse botão aqui e preencher um formulário para solicitar uma reunião de análise e diagnóstico da sua carteira. A partir desse formulário, a gente vai entrar em contato contigo e agendar uma hora para bater um papo. Dito isso, a bolsa vem subindo forte, ela segue barata, no longo prazo a bolsa sobe, embora caindo. O futuro de curto prazo é muito incerto, então nada indica que ela pode seguir subindo em linha reta, assim como nada indica que ela não possa fazer isso. Por isso, você precisa definir exatamente como
investir com a estratégia de alocação de ativos. E aí, se você tem mais de 500 mil reais, você pode apertar aqui e solicitar uma análise de carteira, independentemente de quanto você tem para investir. Aqui eu explico sobre a estratégia das ações mais baratas da bolsa e te revelo 5 ações baratas que estão pagando altos dividendos. Um grande abraço e até mais.